Olá, YouTube. Hoje é dia 1 de fevereiro e vou conseguir fazer minhas resoluções para o ano de 2026. E eu vou explicar agora o porquê. Basicamente, eu não tive recesso de final de ano, então eu tive alguns dias off, mas não vários dias seguidos. E quando o ano efetivamente virou, eu tive muita coisa para fazer no meu trabalho e aí acabou que eu não consegui tirar tempo para dedicar realmente para minhas metas de ano novo. E a outra questão é, eu tinha uma viagem marcada para dia 22 de janeiro, eu ia passar 3 semanas fora, e isso podia atrapalhar, dependendo do tipo de resolução que eu fosse colocar, isso podia atrapalhar o andar das coisas. E também, durante essa viagem, eu ia tirar férias, então, nesse período das férias, ia me ajudar justamente a desacelerar e tentar entender o que eu quero para esse ano. Então, eu entrei de férias antes de ontem, na sexta-feira, e decidi que hoje, domingo, eu vou começar a pensar nas minhas metas para esse ano. Então, vamos lá. Há algumas coisas que eu preciso fazer e, assim, eu já tenho uma ideia do que eu quero e eu usei o mês de janeiro para realmente seguir em cima disso que eu já tinha planejado para mim. E eu também já fiz um vision board, que é justamente a capa de bloqueio do meu tablet. Então, eu já tenho uma ideia de coisas que eu quero, mas eu também quero colocar e metrificar o que eu quero atingir. E para isso também eu vou assistir alguns vídeos no YouTube, até para me inspirar e ver como que eu consigo quebrar essas metas ao longo do ano, para elas realmente serem atingíveis. E também para eu não extrapolar muito as métricas e, enfim, tudo que eu quero fazer, para eu também não me sentir frustrada. Então, tem algumas coisas que eu já sei que eu quero colocar e tem algumas que eu ainda quero avaliar um pouquinho como que eu vou escrever e realmente como que eu vou colocar isso no papel. Eu acho que é isso. Então, agora eu vou começar a assistir alguns vídeos sobre metas para realmente eu conseguir pensar um pouquinho nelas. E eu espero também que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se ou você colocou muitas metas e você já está pensando em revisitá-las, e também para te inspirar que não é só na virada do ano que a gente pode estabelecer metas, então qualquer hora é hora. Então eu também queria tirar um pouquinho desse sentimento do ano novo e que precisa ser no ano novo. Não necessariamente. Então, por isso que eu vou fazer isso agora. E é isso, espero que gostem. Uma outra coisa que eu também acho importante e que eu comentei só por alto agora na abertura é que você precisa estar com uma mente minimamente descansada para você realmente conseguir pensar metas e você conseguir dedicar o seu tempo para isso. Então, no mês de janeiro, eu também, por conta dessa viagem, eu queria aproveitar também o tempo que eu estava em casa, então eu não queria dedicar tanto tempo assim para pensar nos meus objetivos e tudo mais, e sentar para fazer realmente isso. Eu queria aproveitar minha casa, mas agora eu já tô há algum tempo na casa dos meus pais, então eu quero aproveitar o ambiente daqui também, que é um ambiente de natureza, é um ambiente mais tranquilo do que realmente a vida na cidade, para realmente me dedicar e pensar um pouquinho mais nos meus objetivos e o que eu quero alcançar nesse novo ano. Eu encontrei aqui um vídeo que direciona mais ou menos como a gente pode planejar. E aí ele começa com uma pergunta que é como foi o ano passado, né? Como que foi 2025? Então eu vou começar respondendo isso até para eu refletir o que deu certo e o que poderia melhorar com base nas metas que eu tinha colocado para mim no ano passado e quais que eu realmente me dediquei e aquelas que eu deixei de lado. Então vou dar uma olhada nisso agora para fazer essa primeira reflexão.
peguei todas as metas que eu tinha pro ano passado e eu fiz uma análise de coisas que eu atingi e coisas que eu não atingi, o que me fez pensar, né, no que pode ter impactado ou não no atingimento desses objetivos. E uma coisa que eu fiz legal no ano passado e que eu quero repetir para esse não simplesmente criar metas, tipo assim, metas gerais para tudo, mas na verdade ter grandes grupos. Então, por exemplo, eu tenho 6 principais grupos, e aí eu tenho metas dentro desses grupos, porque aí eu consigo ver onde que eu dediquei mais da minha energia e onde eu não dediquei tanto, até para entender o porquê que às vezes eu não atingi uma coisa que eu gostaria, ou então no que eu realmente estava focado no ano anterior. Então eu tenho metas pessoais, de saúde, financeiras, de estudos, relacionamentos e no trabalho. Então dá para ter uma visão mais geral de onde que realmente eu me dediquei no ano anterior e por que eu posso não ter me dedicado tanto em outras áreas. Então, primeira pergunta respondida, vamos para a próxima. Agora, assistindo, eu descobri que eu respondi a pergunta anterior errada, que era mais para responder fazer um geral e destacar grandes pontos, né? Grandes conquistas que eu tive no ano anterior, e na verdade eu já fiz um apanhado geral que já vai me ajudar na próxima resposta, que é o que funcionou e o que não funcionou pro ano passado. Então, bem que eu já respondi isso enquanto eu fazia análise de tudo o restante, mas pensar um pouquinho mais de por que não funcionou para aqueles que eu destaquei, assim, que realmente não funcionaram. Então, eu vou pegar 2 áreas que eu acho que são 3 áreas, que eu acho que tem oportunidades. Eu vou escrever mais ou menos por que eu acho que não funcionou. Esse vídeo que eu tô assistindo, ele também tinha algumas outras perguntas para você elaborar mais um pouco o que aconteceu no ano anterior, mas a principal que eu quero responder é coisas que eu não quero levar para o novo ano, que eu realmente quero deixar para trás. Então, eu vou escolher responder essa mais do que as outras, que eram realmente mais uma análise. Quero mais uma análise de novo sobre o que aconteceu no ano anterior. Tem uns macaquinhos brincando aqui na árvore, pera. Ó, tem um bem aqui. E eles são vários. Eles ficam aqui pulando quando eu fico falando sozinha. Agora, já pensando nas coisas do novo ano, tem uma pergunta para definir qual que é o tema do próximo ano, mas eu vou pensar mais como um grande objetivo, e esse eu posso falar que é fazer as coisas de uma forma mais intencional. Então, basicamente, não ficar simplesmente rolando feed, ou então pedir uma comida no delivery só porque é mais prático e tudo mais, sem realmente pensar a respeito das minhas decisões antes de elas serem tomadas. Então, é realmente fazer coisas de uma forma mais intencional e mais presente, e não me deixar tomar tanto pela rotina. Então, muitos dos pontos que eu voltei a pensar em coisas que eu não atingi estão muito ligadas a viver cada dia assim no automático e não realmente pensar a respeito das minhas decisões antes de eu tomar. Tem algumas coisas que beleza, tudo bem viver no automático, mas tem coisas que realmente seria bom pensar 2 vezes antes de fazer. Então, vai ser esse meu grande objetivo para esse ano. Agora eu tinha outra pergunta, mas essa eu já tinha feito na época que eu fui fazer meu vídeo on-board. Foi um pouquinho antes da virada do ano, eu acho. Ou foi logo depois, na virada do ano. Mas é o que faria esse ano ser o melhor ano. Então, tem coisas que eu tenho como objetivos, tanto profissional como pessoal, que simplesmente eu quero muito atingir, eu quero muito que eles deem certo. E existem alguns que estão um pouco fora do meu alcance, assim, para realmente decidir fazer, mas que estão ligados a ações que eu posso fazer e que vão me fazer atingir esses objetivos. Então, esse exercício eu já fiz
E meu ano, teoricamente, ele já começou um pouquinho guiado para isso. Então, é um exercício também que eu acho legal vocês fazerem em casa, porque é realmente para definir como que sua vida pode melhorar daqui para frente. Agora, outra coisa que eu quero fazer é no meu planner, eu coloquei realmente só a parte do tema. Então, é realmente ser mais intencional sobre as coisas que eu faço no meu dia a dia. Então, eu só vou deixar essa meta aqui e o restante eu vou organizar no Notion. Agora, o que eu vou fazer é procurar um template do Notion para metas e objetivos. Eu tenho um que eu usei no ano passado, mas eu queria uma coisa mais simples, menos de traquear tarefas e mais de ter as coisas de uma forma mais visível. Então, vou procurar agora um template do Notion para definir meus objetivos por categoria, né? E os micos nesse momento eles estão causando muito. Eu achei um template bem fácil de montar, então ele tem as principais categorias e uma que dá para fazer mais subatividades. Então eu vou colocar aqui minhas metas, porque eu consigo ter uma visão geral e eu não preciso necessariamente traquear minhas ações em cima num template do Notion, e eu posso fazer num caderno, alguma coisa mais fácil, mas aqui eu consigo manter tudo. Então agora eu vou escrever minhas principais metas pelas principais categorias que eu considero hoje. Agora são 15h42. Eu acho que eu comecei a fazer tudo isso, era 2 horas, então já faz 2 horas que eu tô nesse exercício. Mas agora depois que eu consegui o modelo do Notion, eu comecei a escrever algumas coisas que eu queria pra esse ano. E já comecei a escrever algumas ações que eu preciso pra atingir esses objetivos. Não fiz pra tudo ainda, eu vou fazer com mais calma, terminar outro dia. Mas por hoje eu já tenho assim um ponto de partida e já tenho algumas coisas que eu já posso iniciar. Então pra mim foi muito bom realmente tirar essa tarde pra fazer esse exercício de uma forma assim mais intensa e pra eu realmente estar presente na hora que eu tô decidindo o que eu quero pra esse ano. Então por isso também eu esperei dar um momento que eu estivesse mais tranquila pra fazer, para realmente poder me dedicar a isso. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo te inspire de alguma forma se você já pensou os seus objetivos e você quer repensar como eles ficarão para esse ano, é um ótimo momento. E se você ainda não pensou, é um ótimo momento também para começar, já que um mês já foi, mas a gente ainda tem 11 pela frente. Então, ainda tem um longo caminho pra gente encontrar a nossa versão e fazer as coisas da melhor forma. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima!